A paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine nas nossas vidas, amém. Uma saudação para os irmãos que estão em casa nos assistindo por essa live, os irmãos que estão nos acompanhando pela rede social, nossos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos. Vamos iniciar bem quando iniciamos com oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, Deus. Graças te damos, meu Deus, por mais uma manhã, meu Deus, estarmos aqui diante da tua presença, meu Deus. O salmista, uma certa vez, ele falou que deitei, dormi e acordei, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Pai. Te peço, meu Deus, por nossa família que deixamos em casa, os teus cuidados, meu Deus. Te peço, meu Deus, por cada irmão que está chegando aqui, e também aqueles que não pôde vir, Senhor. Vai abençoando cada um, vai cuidando de cada um. Nossos irmãos também que estão trabalhando hoje, meu Deus, o Senhor sabe por que não chegaram aqui, que têm os seus compromissos, meu Deus. Mas vai abençoando também, meu Deus, que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, no nome santo de Jesus. Vai cuidando, meu Deus, do nosso ministério, da nossa liderança aqui, do nosso pastor, dos nossos presbíteros, evangelistas, Pai. Cuida de cada um e vai direcionando cada um, meu Deus, segundo a tua vontade e o teu querer, no nome santo de Jesus. Nos ajuda, meu Deus, a passar aqui, meu Deus, uma aula abençoada para a honra e glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos louvar o hino 127 da harpa cristã, um hino bem conhecido, que eu gosto muito de louvar esse hino. O hino 127 que diz: O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão o servo desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo.
esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. O 155, hino 155 da harpa cristã. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometestes derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós hoje vamos trazer a lição 5. A lição 5, que tem por título Carnalidade, Imaturidade e Divisões. É algo comum hoje em dia isso dentro das igrejas, é algo que já está comum você observar o contexto dessa aula de hoje, para que nós pudermos para que nós venhamos melhorar, temos que estudar e analisar a palavra de Deus. Essa aula de hoje ela é bem fácil de entendimento, todas são, mas essa é mais do nosso dia a dia, né? Vamos dizer assim, do nosso dia a dia, para que venhamos aprender e venhamos a melhorar. Temos como texto básico lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 23, o texto devocional em Romanos, capítulo 8,
verso 35 ao 39, o versículo-chave que está lá em 1 Coríntios 3:9, que diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. O apóstolo Paulo ele chega a relatar que sobre aquele alicerce que ele foi plantado, que ele alicerçou ali, o apóstolo Paulo, qualquer pessoa pode construir em cima, mas tem que ter o fundamento. E que fundamento é esse? O fundamento é Cristo. Se ele chegou ali como... Ele chega a dizer que ele é arquiteto, o apóstolo Paulo ali chega a simbolizar a arquitetura ali, que fez toda a planta ali e botou ali os seus fundamentos. E ali vamos começar a se edificar em cima daquele alicerce, em cima daquela base que ele fez ali. Mas temos que ter a base, e essa base é Cristo. Aí ele diz na introdução que, como crente de Corinto, constantemente nós achamos em luta. Como os crentes lá em Corinto, nós constantemente nos achamos em luta contra dois inimigos, o mundanismo e a carnalidade. Por que o mundanismo? Porque se nós ligarmos a televisão, ligarmos o rádio, principalmente que estamos muito alicerçados nisso nas redes sociais, sempre vai estar ali o mundanismo ali, ó, entrando devagarzinho ali, astutamente, e a gente sempre está envolvido com essas coisas. O primeiro é exterior. O primeiro, o mundanismo, é exterior. E o segundo é interior, que é a carnalidade, a nossa carne, que é o nosso inimigo. Os coríntios raramente os venciam. Frequentemente sucumbiam a ambos. Em consequências, cometiam sérios pecados, um após outro. Quase toda a primeira epístola visa identificá-los e corrigi-los. O pecado das divisões na igreja coríntia foi acompanhado de outros pecados, pois estão sempre interrelacionados. Como a Bíblia diz, né? Um abismo leva a outro abismo. Sempre um pecado puxa o outro, e assim sucessivamente. Não existe pecado isolado. Um leva a outro e o segundo reforça o primeiro. Cada pecado é uma combinação de pecados. A primeira epístola aos Coríntios confirma essa realidade e nos exorta a cortar o mal pela raiz. Porque se uma planta ela não é cortada pela raiz, ela vai crescendo, crescendo. E através dela ali vai gerando semente ali, crescendo ali outras plantas, né? E por isso que um pecado vai puxando a outro, vai puxando, e no final das contas dá tudo errado. Vamos abordar 3 pontos na lição de hoje, que é a manifestação da carnalidade, o primeiro ponto. O segundo ponto é Deus julga os obreiros, que ele diz que as nossas obras é provada no fogo. E ele considera ali como as obras ali, né? Ouro, prata, feno, palha. E a gente bem sabe que o ouro ali no fogo, ali ele derrete. Ele prova ali o ouro fica puro. Mas quando ele prova ali no fogo a palha, a gente sabe que dá errado, né? Deus julga os obreiros. E o terceiro ponto é como eliminar as divisões. Eu me lembro ali que em João, no Evangelho segundo João, se eu não me engano, no capítulo 16, ali que começa no capítulo 14, Jesus dando instruções ali aos seus obreiros. Ele começa ali as primeiras instruções ali, Jesus antes ali de ser crucificado, e ele ali continua dando orientações aos obreiros ali, e ali ele pega ali, lava os pés dos seus discípulos, e ele começa a instruir ali, a dizer, olha, sabe como é que o mundo aí fora vão conhecer vocês aí? Se vocês realmente são meus discípulos, é porque vocês pregam bem, porque vocês se vestem bem, é porque vocês, é isso que a Bíblia diz, não. Ele vai chegar a dizer, sabe como é que vocês aí fora vão saber, o povo vão saber que vocês são meus discípulos? Quando vocês começarem a amar uns aos outros. Por quê? Porque se alguém aí fora aí que não é cristão, olhar para um cristão, olhar para dentro da igreja, começar a ver a contenda, a disputa, o que é que vai dizer? Que no mundo está melhor do que dentro da igreja. Ele vai olhar para o mundo assim e vai começar a dizer, não, é melhor estar aqui. Olha, a igreja já passou por tantas etapas nesse século e chegou até aqui tão diferente, porque a igreja, a gente vai ver lá na igreja primitiva lá que
Era uma união muito grande daqueles discípulos ali, dos irmãos ali da igreja primitiva. Era uma união muito grande. E hoje em dia, eu até estava comentando com o pastor, com o nosso diácono Mário aqui, que um varão que trabalha comigo, ele não é cristão. Aí ele comentando, né, que a irmã dele era cristã, que a mãe dele, a família toda é evangélica. Eu digo, e por que você não é? Ele, não tenho vontade não de ser cristão, não. Aí eu digo, você sabe qual o motivo de você ser cristão? Por que você é cristão? Aí ele, não. Eu digo, por causa disso que você não tem vontade de ser cristão. Por quê? Porque a gente tem uma natureza morta, a gente tem a nossa natureza, que é o pecado, a natureza que está entranhada na nossa carne, que é o pecado, que nos leva a confrontar a vontade de Deus na nossa vida, que a vontade de Deus na nossa vida é fazer a vontade dele, e a gente cada vez mais vai se distanciando de Deus, e o salário do pecado é a morte. E ali fui dando a instrução a ele, porque o motivo de alguém ser cristão. Aí ele olhou assim, abriu o olho assim e ficou pensativo, né? Porque às vezes a gente vê tanta religiosidade assim, todo mundo, vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja, mas qual o motivo fundamental de você ir para a igreja? Qual o motivo fundamental de você servir a Cristo? Acredito que acontecia muito isso dentro da igreja de Corinto. Tinha muita gente dentro da igreja de Corinto, indo para a igreja, ali servindo a Deus, ali vários dons espirituais ali era derramado ali no meio da igreja, mas Paulo chega a dizer, vocês são carnais. Eu não posso dar nenhum manjar a você. O que é um manjar? Um manjar é uma comida mais pesada, trazendo para os nossos dias aqui um feijão e arroz para uma criança recém-nascida. Eu posso dar um feijão e arroz para a criança que acabou de nascer, um feijão daquele adubado, bem cheio de carne dentro? Não. Por quê? Porque ele ainda é uma criancinha, ele ainda tem que estar tomando leite. Mas assim o nosso pastor vai trazer essa lição para nós aqui nessa manhã, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos assim, nesta oportunidade, dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical e nesta feita abordando a lição de número 5, falando sobre carnalidade, imaturidade e divisões. Eu convido assim a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer a leitura do texto da Palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para nós aproveitarmos melhor também o nosso tempo. Nós iremos ler apenas o verso de número 9, 3, verso 9. Os irmãos que estão em casa também podem abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9. Hoje nós estudaremos todo o capítulo de número 3. Por isso, nós iremos lendo algumas partes deste capítulo quando necessário. Os irmãos abrem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Bendito Deus, fala conosco nesta manhã, ministra a Tua palavra aos nossos corações, é o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos abordar um dos temas centrais desta carta de Paulo aos Coríntios, que é a questão da carnalidade, a questão da imaturidade e também das divisões que havia na igreja de Corinto. E eu gostaria de chamar a atenção daqueles que estão acompanhando, dos irmãos aqui, para nós pensarmos no porquê, às vezes, há tantas divisões, carnalidade e imaturidade na igreja, irmãos. Porque, às vezes, isso impera, isso reina tanto entre nós que estamos, às vezes, aqui inserido no corpo, fazendo a obra, que estamos, e verbalizamos que somos corpo de Cristo. E a pergunta é essa: por que às vezes há tanta carnalidade, imaturidade e divisões
no povo que deveria ser espiritual, maduro e deveria ser unido. Exatamente 3 questões onde nós devemos ser inversamente a esse ponto, não é? Devemos estar vivendo exatamente ao contrário deste ponto. Nosso diácono frisou aqui sobre 2 lutas constantes que um cristão enfrenta, que é a questão da carnalidade e também do mundanismo. Nós sabemos que o cristão tem 3 inimigos principais: o diabo, a carne e o mundo. Hoje nós vamos tratar sobre 2 pecados principais que os irmãos, que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é o mundanismo e a carnalidade, ambos quando dada ocasião na igreja ou quando essas 2 coisas imperam em nós, logo nós vamos entrar num processo de divisão na igreja, de contendas na igreja. E eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas verdades que nos ensina o texto da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante. Nosso primeiro ponto, nossa primeira lição que nós aprendemos aqui é que do verso 1 ao verso de número 9, nós vemos então a manifestação da carnalidade. A manifestação da carnalidade que havia na igreja aos coríntios. Observe, os irmãos, que o apóstolo, ele mostrou que a causa de existir divisões na igreja de Corinto era o mundanismo que havia dentro da igreja. Eles costumavam elogiar, costumavam aplaudir os filósofos, os mestres, e então os cristãos, quando se converteram a Cristo, né, os gregos, quando se converteram a Cristo, eles vieram para a igreja, mas trouxeram também esta cultura secular da cidade que aplaudia os sábios. Então, um aluno na cidade de Corinto, ele era valorizado dependendo de quem foi o seu mestre. Então, eles mencionavam logo num debate, numa discussão: eu sou aluno do mestre fulano de tal. Isso no mundo. Quando eles estavam dialogando ou ensinando ou falando algo, ele dizia: olha, eu sou discípulo do mestre fulano de tal. Aí esses irmãos, essas pessoas se converteram, passaram agora a ser parte da igreja, e agora na igreja eles trouxeram essa mesma filosofia para a igreja, e eles então, em qualquer discussão na igreja, em qualquer diálogo na igreja, eles faziam questão de frisar o nome de quem eles foram batizados, o nome de quem os trouxe para o evangelho, o nome de quem colocou as mãos sobre a cabeça dele e fez a oração no dia que ele voltou para Jesus, o nome de quem ele aprendeu a fé. Então, eles começaram a supervalorizar isso, ou seja, trouxeram uma cultura mundana para dentro da igreja de Corinto. O resultado foi, então, uma carnalidade dentro da igreja, uma divisão dentro da igreja. A causa da divisão, ou a causa da existência de partidos na igreja, está em 2 razões principais. A igreja de Corinto estava enfrentando essas divisões por 2 razões. Primeiro, por uma razão externa. Segundo, por uma razão interna. Na razão externa está, então, a influência do mundanismo na igreja. O mundanismo estava influenciando os cristãos que trouxeram os seus costumes, seus hábitos lá do mundo para dentro da igreja. Já a causa interna era a carnalidade. Todo ser humano nasce com a natureza caída. E então, mesmo depois de se converter, esses irmãos estavam dando ocasião à carne. E observem que este ataque interno, através da própria carnalidade dos irmãos, estavam fazendo sucumbir
a vida dos cristãos. Eles estavam cedendo à pressão do mundo, influências externas, e estavam dando lugar à carne, ou seja, sendo seduzido pela sua própria natureza a abraçar aquilo que era prejudicial à sua fé, à sua caminhada cristã. O interessante é que no capítulo 3, verso 1, Paulo inicia: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Veja que coisa interessante, Paulo começa falando no verso 3. Os irmãos é denominado por ele de carnais, e também nós vemos uma influência mundana na vida dos irmãos, mas ainda assim Paulo os trata como irmãos. Paulo os trata como crentes. Paulo os trata como alguém que é salvo. Por isso que Paulo se refere: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então veja que é interessante essa perspectiva de Paulo ao mencionar a igreja de Corinto, que embora estivesse vivendo uma carnalidade, não estavam vivendo uma vida espiritual desejável para um cristão, não estavam vivendo unidos, ainda assim Paulo os considerava como irmãos, e por isso Paulo vai ser duro, severo na exortação a esses irmãos. Aqui nós entendemos, irmãos, que os crentes, embora não pudessem ser referidos ali como espirituais, mas sim como carnais, como crianças, Paulo se refere a esses irmãos que ainda estavam sendo influenciados pelo mundo, que ainda estavam praticando algumas obras da carne. Paulo se refere a eles como irmãos, mas veja que Paulo se refere a eles como meninos, como crianças em Cristo, que ainda não estão preparadas para comer um alimento mais sólido, um alimento mais forte. Agora, é importante nós frisarmos que o crente espiritual é aquele, irmãos, que tem a sua vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Um crente espiritual, ele já passou o controle da sua vida para o Espírito Santo de Deus. Diferente do crente carnal, cuja direção ainda é a direção da carne. O controle da sua vida ainda está pautada pelas obras da carne. Então, é importante que o cristão, ele mantenha a sua vida espiritual, comece no Espírito e continue no Espírito. Paulo, orientando os irmãos aos Gálatas, disse: o que foi que houve com vocês, ó Gálatas, que tendo começado no Espírito, estáis agora na carne. Veja que Paulo repreende os Gálatas, porque eles haviam começado bem, estavam no Espírito, mas agora estavam vivendo na carne. Então, o convite de Deus para todo cristão é que ele possa viver sempre no Espírito. O cristão precisa viver sempre no Espírito, ou seja, viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. A carnalidade, irmãos, Paulo fala que a obra da carne, ela milita contra as obras do Espírito. Ele fala lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 a 17, ele diz que há uma luta constante entre o Espírito e a carne para assumir esse controle na vida do cristão. A carnalidade do cristão não pode ser um estado absoluto. Preste atenção, um crente não pode viver uma vida na carne. Ele pode em algum momento até dar lugar à ocasião à carne, mas não pode viver mais debaixo do controle da carne, porque a palavra de Deus nos fala em Romanos 8, do 5 a 14, que aquele que ainda está na carne é porque não tem o Espírito de Deus. E se alguém tem o Espírito de Deus, já não vive mais nas obras da carne. Então veja que a carnalidade do cristão não é um estado absoluto, ou seja, ele não pode viver uma vida controlada pela carne, mas ele deve então sempre ceder à voz do Espírito Santo que o guia e que o controla. Agora, observem que a manifestação da obra da carne, ou a manifestação da carne,
conforme a gente vê no verso 3 e no verso 4, elas se manifestam através da contenda, através das dissensões. Observem, da inveja. Paulo fala aí no verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não estáis segundo os homens. E ele continua no verso 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Veja, irmãos, o que caracteriza um crente carnal não é o que caracteriza um crente espiritual não é ele dizer que é espiritual. O que vai dizer se ele é realmente espiritual ou se ele é um crente carnal são as manifestações das suas obras, que vai ser a manifestação das obras da carne ou a manifestação das obras do Espírito. Porque tem muito cristão dizendo ser espiritual, mas na prática eles vivem manifestando as obras da carne. Então, como ele pode dizer que é espiritual? Aí os irmãos de Corinto diziam assim, a gente é muito espiritual, a gente tem todos os dons espirituais. Aqui a gente profetiza, aqui a gente cura, aqui a gente tem interpretação, aqui a gente tem discernimento, aqui a gente tem todos os dons espirituais. É uma igreja super, hiper pentecostal. Porém, Paulo diz assim, não sois porventura carnais? E a pergunta óbvia que faz é, por que, Paulo, nós somos carnais? Está óbvio que vocês são carnais, porque há entre vós inveja, há entre vós ciúmes, há entre vós contendas. E quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, porventura não estão vocês manifestando as obras da carne? Não estão se identificando como alguém da carne? Então é isso que Paulo ele vai frisar para os irmãos ali dos coríntios. Então veja que o ciúme, irmãos, que é aquela atitude emocional onde as pessoas expressam, né, através de emoções internas, que vai se expressar em ciúme, né, que vai expressar alguém que fica com inveja da vida alheia, né, inveja do que tem, do que a pessoa possui. Pessoas que também à medida que esse ciúme vai dominando o seu coração, ele começa agora a partilhar também da contenda, ou seja, começa a viver uma vida de contenda. Então, ciúme é uma atitude ou uma condição emocional interna, e a contenda é a ação que resulta dela ou a expressão exterior. Geralmente, quando se vê a contenda, já é resultado de um pecado interno chamado ciúme. Quando alguém geralmente externaliza uma briga, uma contenda, uma discussão, é porque lá no seu coração já havia então este ciúme, que é altamente prejudicial ao cristão. Então, essas duas manifestações são sintomas carnais mais destrutivos do que nós podemos assim pensar, irmãos. Essas duas atitudes é o que provoca grandes brigas e divisões dentro da igreja. O ciúme. Tem crente que tem ciúme de qualquer coisa, não é? O outro não pode ter nada. Se cantar melhor, ele fica com ciúme. Se pregar melhor, ele fica com ciúme. Se ele tiver espaço para fazer a obra em qualquer que seja a parte, ele tem ciúme. Ele se manifesta logo com inveja da vida alheia, porque ele está sempre focalizando nas pessoas, no outro. Observem que havia na igreja de Corinto aqueles que diziam, eu sou de Paulo, né? Ou seja, eles louvavam a personalidade de Paulo, outros louvavam a personalidade de Apolo, outros a personalidade de Cefas, outra a personalidade de Cristo. Eles estavam então fazendo esse foco voltado para os homens. E observem que quando a congregação desenvolve lealdade em torno dos homens, dos indivíduos, logo se é manifesto através do ciúme, ou seja, divide os grupos e surge então as contendas dentro da igreja. E por que essas contendas acontecem? Por causa do ciúme, por que essas divisões acontecem, essas obras da carne acontecem? Por causa do ciúme e por causa da contenda
E isso surge numa raiz onde as pessoas estão focadas no foco errado. E agora eu gostaria de convidar os irmãos a ver o verso 5 ao verso 9. E na nossa lição nos chama, é preciso mudar o foco da atenção. As divisões, elas são evitadas quando os cristãos, eles fixam os seus olhos em Deus, o único que deve ser exaltado, o único que deve ser louvado. Quando nós focamos a nossa atenção no Senhor e olhamos para Deus, logo nós vamos eliminar o perigo da formação de partidos dentro da igreja. Então, se nós focalizarmos em Deus, nós vamos tirar os olhos dos homens e formar partidos na igreja. Vamos evitar isso de maneira muito contundente. Geralmente, o maior problema que nós temos em relação a isso é porque nós estamos focados nos homens. Nós devemos focar em Deus. E Paulo faz uma pergunta que é muito importante. Ele faz assim: quem são os obreiros? Não é? Veja que ele faz essa pergunta quando ele diz assim: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então veja, Paulo faz a pergunta: quem são os obreiros? Quem são os obreiros na obra, irmãos? Será que os obreiros são um popstar? Será que os obreiros são um ídolo? Será que os obreiros são uma nomenclatura daquilo que eu devo seguir, daquilo que eu devo imitar na íntegra? Será que quem são os obreiros? É a pergunta que Paulo faz. E ele mesmo responde a pergunta: quem são os obreiros? E Paulo então frisou nitidamente para nós, ele diz assim: senão ministros pelos quais crestes. Ele está dizendo: olha, quem são os obreiros? Meus irmãos coríntios, quem são os obreiros? Os obreiros são ministros. E a palavra ministros aqui é a palavra diáconos, ou seja, é a palavra servo, é aquele que serve a mesa à semelhança de um garçom. Ele está dizendo: olha, gente, vocês têm que entender que nós que levamos vocês a crer somos apenas ministros, somos apenas servos pelos quais vocês creram. E ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Nós plantamos, né? Apolo regou, mas nós não temos poder de fazer crescer. Somente Deus pode fazer crescer. Então, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quem somos nós na obra de Deus, se não servos? Às vezes a gente quer fazer a obra, né, nos achando, nos sentindo, querendo ser o mais importante, querendo ser o mais visível, querendo ser o mais notado, querendo ser o mais aplaudido. Mas quem somos nós na obra, se não servos? Que nós possamos, irmãos, nos desvencilhar de todo espírito de egoísmo, de crescimento, de ego pessoal, e que possamos, então, humildemente entender que na igreja nós somos servos. Quando nós entramos aqui, não tem título, não tem cargo, não tem função. Todos são servos. Me faz lembrar, irmãos, de uma igreja em que eu estava, e naquele dia um médico se converteu. E algo incrível aconteceu. No mesmo dia que o médico se converteu, o médico recebeu uma oportunidade para dar um testemunho. Uma coisa que não acontece com nenhuma outra conversão. Mas ele foi dar o testemunho apenas porque o pastor daquela igreja sabia que ele era médico, então ele já teria que ter a primeira oportunidade no primeiro dia em que ele veio à igreja. Porque ele olhou para o título da pessoa, ele olhou para a função da pessoa, e ninguém deve receber a oportunidade ou exercer qualquer função por causa do título que ele carrega, mas porque são servos de Cristo, porque estão trabalhando na obra para servir uns aos outros na pessoa bendita de Jesus. Porque na igreja todos são
servos. Observem que Paulo ele vai usar essa ilustração, do plantar e do regar, que são ações humanas, mas ele frisa que somente Deus é quem dá o crescimento. E ele também fala, em outras partes, de que aqueles que realizam seu trabalho hão de receber o galardão pelo trabalho realizado. Agora, uma outra pergunta que o nosso autor da lição faz: de quem é a igreja, irmãos? De quem é a igreja? Hoje é muito comum a gente dizer assim, a minha igreja, a igreja é minha. Eu já ouvi várias vezes pastores usar a tribuna da igreja para dizer: aqui neste altar só prega quem eu quero, aqui sou eu quem mando, aqui sou eu quem dou as ordens. E ainda diz: a igreja é minha. Que pena, irmãos, porque a instituição pode até ser de alguém, mas a igreja, o povo, é de Deus. A igreja é de Deus. Paulo cita isso em 1 Coríntios 3, verso 11, quando ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Nós estamos fundados na pessoa de Cristo. E ele fala também para nós, irmãos, no verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja que ele diz: vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Nós pertencemos a Deus. De quem é a igreja? A igreja é de Deus, é lavoura de Deus, é edifício de Deus, é propriedade de Deus, é povo exclusivo de Deus. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus. Deus não dá igreja a pastores, Deus dá pastores à igreja, irmãos. Nós pertencemos à igreja, nós servimos à igreja. É muito importante que nós tenhamos esta compreensão, porque Paulo ensina que os obreiros não passam de construtores, que edifica sobre o fundamento que é Cristo. Cristo é o dono da igreja. Amém? Vamos então para o nosso segundo ponto, verso 10 ao verso de número 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo então, irmãos, ele vai nos frisar aqui que Deus, nosso autor interpreta e coloca aqui nosso segundo ponto: Deus julga os obreiros. Deus julga os obreiros. Paulo ainda continua a considerar o problema das divisões que havia na igreja de Corinto, mas agora ele vai fazer uma reflexão, ele nos remete a refletirmos sobre como o Senhor considerará as obras dos crentes, como Deus vai considerar as obras dos líderes e também dos crentes na igreja. E observem que ele começa falando sobre o fundamento da construção, verso 10. O fundamento da construção é Jesus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele aí se refere à pessoa de Cristo. No verso 11 ele complementa essa verdade, falando que nós somos um edifício que estamos sobre o alicerce da pessoa de Jesus. Então o fundamento do cristão é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos trabalhar, construir mais sobre o alicerce de Cristo. O que significa construir sobre Cristo? Significa que nós devemos construir de acordo com a estrutura, de acordo com a base, de acordo com Ele. Ele é o nosso ponto de partida para a construção. Cristo, sempre voltado para Ele. Então cada obreiro, porém, é responsável quanto ao modo como realiza esta obra. Nós somos responsáveis de como nós estamos construindo sobre Cristo. Se construindo olhando para a base, seguindo todas as suas orientações, ou se estamos construindo
de livre e espontânea vontade, do nosso jeito. Agora, veja o verso de número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, Paulo agora revela a qualidade da obra, e observem que ele fala aí de algumas qualidades das obras de quem edifica sobre Cristo. Uns edifica edifícios de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, fenos e palha. E ele fala que o teste que vai avaliar essas obras é o fogo. O fogo vai avaliar essas obras. E é interessante que se você olhar para essas obras que Paulo cita, qual delas, irmãos, sobreviveria o fogo? Qual delas não seriam consumidas pelo fogo? Observem, Paulo cita o ouro, que ao ser queimado só se separa a escória, a prata da mesma forma, pedras da mesma forma, pedras preciosas, e ele fala também de madeira, feno e palha. Essas três últimas, elas são consumidas pelo fogo. Então veja que nós estamos edificando, a sua obra pode ser ouro, a do outro pode ser prata, a do outro pode ser, então, pedras preciosas, e alguns estão construindo sobre um fundamento, mas estão construindo madeira, feno, estão construindo palha, e observem que o rigor do teste será firme, será o fogo, o que dá a ideia de uma prova rigorosa, irmãos, o qual somente as obras que forem rígidas conseguirão sobreviver a essa alta temperatura do fogo que irá queimar as obras. Alguns materiais não vão resistir ao fogo. Agora, veja como isso é interessante. Paulo não se referiu a esses irmãos que às vezes davam ocasião à carne, à imaturidade e também a uma influência do mundanismo como irmãos. Observem que ele fala que as obras desses irmãos, caso continuem assim, serão queimadas como a madeira, como o feno, como a palha. Porém, observem que 1 Coríntios 3, verso 15, vai dizer: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja, eles não vão perder a salvação. O resultado do teste será que as obras deles serão queimadas. Aqueles que fizeram um edifício de madeira, de feno e de palha terão as obras queimadas e serão salvas como que pelo fogo, por um triz, né? Entrou por último, né? Alguns dizem assim, chegou lá fedendo a fumaça, né? Quase que se queimava junto com as obras, mas ele passou, não é? Agora, aquele que tem suas obras como pedras preciosas, como ouro, como prata, veja que ele fala no verso 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse tal receberá o quê? Galardão, será abençoado, receberá recompensa de Deus. Irmãos, nós precisamos encarar, saber que fazer a obra de Deus exige de nós grande responsabilidade. Não dá para fazer a obra de todo jeito. A obra de Deus exige responsabilidade. Porque se nós não fizermos a obra de Deus com seriedade, não fizermos com responsabilidade, as nossas obras se queimarão naquele dia. As nossas obras não passará pelo rigor do teste que Deus haverá de fazer acerca de nós, das nossas obras. Deus, ele há de pedir conta, irmãos, de cada um de nós. Deus vai pedir conta daquilo que nós fizemos na igreja e para a igreja. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, para você que me acompanha. Qual o impacto desta verdade no seu coração? Saber que um dia você prestará conta de tudo que você fez para a noiva do Cordeiro. Tudo que você fez para Deus, um dia você vai prestar conta.
Qual é o impacto desta verdade na sua vida? Como você releva, como você entende e compreende o que é que você pensa em fazer a partir de hoje, caso você não sabia dessa verdade, ou o que você vem fazendo dia após dia ao saber dessa verdade, de que um dia nós estaremos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo as nossas obras. Não é ser julgado para a salvação, é ser julgado para o galardão. Mas como é que nós levamos, então, essa responsabilidade diante de Deus? Quão cuidadoso você tem sido com as suas atitudes e serviço em relação à sua igreja local? Você tem sido cuidadoso, zeloso para o bom andamento da igreja local, dos irmãos, do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja? Porque é importante nós fazermos uma autoavaliação, irmãos. É preciso nós também pedirmos ao Senhor ajuda para que nós venhamos exercer de maneira autêntica o nosso ministério na casa do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus direção para que possamos assim fazer a obra de Deus com responsabilidade. Tem muitas pessoas fazendo a obra relaxadamente, irmãos. Elas não valorizam o que faz para Deus. Elas não fazem o melhor que poderiam fazer. Elas não dão o melhor de si, não gastam todas as suas energias para que a obra de Deus seja feita como deve ser feita. Para que a igreja de Deus seja então edificada, consolada e exortada como deve ser. Que nós possamos atentamente observar esses cuidados. Por fim, nossa lição fala sobre como eliminar as divisões na igreja. Como eliminar? Verso 18 ao verso 23. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo ele voltou aqui ao tema da sabedoria do mundo e da futilidade de que qualquer tipo de vanglória baseada na capacidade dos líderes, ela passa a ser inútil e deve ser corrigida na igreja para que o santo ministério tenha êxito, tenha crescimento. E Paulo então nos mostra no verso 18 ao verso 20 que a igreja, para corrigir ou eliminar as divisões, os ciúmes, as contendas, as divisões na igreja, eles precisam ter uma visão correta de quem ensina. Veja, a visão correta de quem ensina. Veja comigo no verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Nós precisamos ter uma visão correta de quem ensina. Quem está ensinando ou quando nós estamos ensinando a sabedoria de Deus ou estamos ensinando a nossa própria sabedoria? Nós estamos sendo sábios por nós mesmos ou segundo o mundo, ou nós estamos sendo sábios segundo Deus? E ele diz, ninguém se engane a si mesmo. É um problema, irmãos, quando a gente tem uma visão errada de nós mesmos. Uma visão equivocada, enganosa de nós mesmos. Talvez alguns mestres em Corinto se fizessem passar por homens de grande sabedoria, os grandes sábios. O apóstolo então se dirigiu a eles e a qualquer pessoa que possui um conceito elevado da sua própria sabedoria, e ele disse, se alguém deseja ter verdadeiro discernimento espiritual, tem que se tornar o que o mundo chama de louco, porque a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Então veja sobre a importância de nós sabermos como funciona a verdadeira sabedoria que está contida no Evangelho. A sabedoria do mundo, irmãos, ela é loucura diante de Deus, mas a sabedoria de Deus também é loucura perante o mundo. Por isso que o mundo às vezes não entende as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa caminhada, a nossa maneira de viver. O mundo não compreende e nem vai compreender, porque para eles são loucuras. Aí Paulo também fala sobre a visão correta sobre quem possui o que ou quem.
Veja que ele fala isso do verso 21 ao 23. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, que fechamento Paulo faz aqui no capítulo 3, não é? Porque Paulo chama os cristãos para viver uma vida cristã plena, completa. Porque veja o que estava acontecendo. Quando eu digo, eu sou de Homero, eu estou me limitando ou possuindo aquilo que é limitado, porque eu estou apenas me prendendo a Homero. Eu sou de Homero. Quando ele dizia, eu sou de Paulo, eles se limitavam ao dizer que era só de Paulo. Aí Paulo orienta ele dizendo assim, gente, vocês estão se limitando, Deus deu para vocês a plenitude. Aí Paulo vai dizer para eles, entendam que, entendam, ele vai dizer no verso 21, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Se você se abraça somente com a doutrina ou somente com os ensinamentos de Paulo, vocês estão perdendo. Pedro também ensinou muito bem, Apolo muito bem, Jesus muito bem. Então tudo é vosso, gente. Tome posse de tudo. Não fique restrito apenas a um mestre, a um líder, a um ensino. Então veja que Paulo, ele vai frisar isso para os irmãos, de que eles deveriam ter esse conhecimento de que o mundo é vosso. Quando ele fala que o mundo é vosso aí, não é apenas no sentido, né, que o universo ele foi criado para o nosso sustento, para o nosso gozo, para a nossa alegria, mas também para e também nosso deleite, mas também ele aponta aí para o que fala Mateus 5, verso 5, de que os mansos herdarão a terra, falando aí então de uma promessa futura, onde nós gozaremos dos novos céus e da nova terra em Cristo Jesus. Então, o mundo é vosso, Paulo vai dizer. A vida também é vossa, no sentido de que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida e que nós devemos prezá-la, zelá-la e cuidá-la. Ele fala também que a morte é vossa, e veja que a morte foi vencida pelo o nosso Senhor Jesus Cristo, e um dia nós também venceremos a morte, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. E ele diz assim, as coisas do presente são nossas, seja as coisas boas ou as coisas ruins, elas também são nossas. Ele fala também, as coisas futuras são nossas. Certamente aqui ele está falando das bênçãos espirituais, das quais só desfrutamos hoje o mínimo, mas um dia desfrutaremos como ela é por completo. Então veja que Paulo aponta para o cristão desfrutar desta plenitude. O mundo é vosso, a vida é vossa, a morte é vossa, as coisas do presente são nossas e as coisas futuras também são nossas. E ele aponta então no verso 23 dizendo, e vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Ou seja, tudo pertence ao Senhor. Se nós focalizarmos em Deus, vamos então tomar posse de tudo aquilo que também é de Deus. Ou seja, nós também nos apropriamos daquilo que é de Deus, como filhos que também somos do Senhor Jesus. E ele diz que a igreja pertence a Cristo, e Cristo pertence a Deus. E Jesus falou isso na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, onde ele dizia ser um com o Pai, e também desejava que nós fôssemos um com ele, assim como ele era um com o Pai, ou seja, vivêssemos esta unidade na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e também em nosso Deus. Nós devemos, irmãos, aprender a manter a unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eles são eternamente um em essência, embora seja também três pessoas, né? Ou seja, no caso de Jesus e Deus, duas pessoas. Então nós devemos ser também com eles. Irmãos, as divisões na igreja têm sempre origens egoístas, sempre desejos egoístas. Geralmente as divisões na igreja acontecem, sabe por quê? Porque as pessoas são egoístas. Eu queria abrir aqui para os irmãos que gostassem, que quisessem fazer algum comentário ou também quisessem fazer alguma pergunta. Os irmãos fiquem à vontade. Enquanto os irmãos... Pode pegar o microfone aí, viu? Vamos fazer uma pergunta.
Os irmãos que estão em casa também, você pode deixar aqui o seu comentário, deixar a sua pergunta, você pode responder inclusive a perguntinha que nós fizemos, porque há muitas vezes carnalidade, imaturidade e divisão na igreja. Você pode deixar aqui a sua pergunta, as nossas irmãs, nossos irmãos que estão nos acompanhando também de casa, você pode também fazer outra pergunta que porventura não tenha sido elucidada aqui na exposição. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A pergunta que eu vou fazer, pastor Fagner, é um pequeno vídeo que eu estava assistindo esses dias, de um grande líder de uma igreja que estava questionando, né, o primeiro milagre de Jesus, né, o porquê dele ter transformado aquela água em vinho, né, e assim, eu fiquei analisando realmente em cima dessa leitura, né, a sabedoria do homem. O homem quer ser tão sábio, mas ele jamais ele pode se comparar a Deus. Deus é Deus. Se ele quis transformar água em vinho, quem é ele para questionar o Deus Todo-Poderoso, né? E a gente viu a própria leitura aí, né, estudando em cima desses pessoas que lá na igreja de Corinto, né, muitos se achavam sábios, né, mas não se compara. Frisando aí a questão da sabedoria divina, né? Bem diferente da sabedoria humana. Alguém mais queria acrescentar alguma coisa? Os irmãos fiquem à vontade, tá certo? Aproveita o tempo aí, viu? Irmão Homero, nosso diácono Homero. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Falando sobre um dos temas principais, né? Que ele fala no começo da lição sobre a manifestação da carnalidade, a imaturidade e as divisões dentro da igreja, que ele dá na introdução que a luta, chamamos em luta contra dois inimigos, o mundanismo e a carnalidade. Que ele chega a falar sobre inveja, né? Porque ele fala que o mundanismo é exterior e a carnalidade é interior, que está entranhado na nossa carne, que é o pecado, né? E ele fala sobre alguns dos pecados, que é inveja, sobre essas coisas. E isso é algo que a gente aponta sempre, fulano é invejoso, mas isso é algo que se nós não nos cuidarmos, isso vem nascendo do nosso coração, se enraizando devagarzinho. Se enraizando, e vai crescendo e a gente nem percebe. Como é que vamos perceber que isso está vindo? Porque geralmente a gente só conhece quando é nos outros, mas quando é em nós, eu me refiro a mim. E isso a gente não consegue perceber quando a gente não está alicerçado em Cristo, quando estamos fugindo assim da palavra de Deus, quando estamos assim mais querendo que o nosso eu se manifeste em vez de o Espírito Santo de Deus se manifestar em nós. Temos assim que ter bastante cuidado sobre essas coisas, que quando fala em nós, que o mundanismo é exterior e a carnalidade é interior, o próprio Paulo ele começou a citar ali, se eu não me engano foi em Romanos, ele começa a citar sobre os mandamentos, e ele chega no mandamento que ele disse que isso aqui eu não posso combater, porque isso é em mim, é interior, é na minha carne, como é que eu vou combater? Aí ele começa ali a dar depois daquilo ali, graças a Jesus Cristo, pela salvação da graça, que ele, a partir daquilo ali ele começou a trabalhar na vida dele sobre aquilo ali, amém? Amém, glória a Deus, né? Muito bem colocado pelo nosso diácono Homero, e é importante os irmãos frisar que uma das maneiras pelas quais os irmãos podem identificar quando começa a surgir aquele ciúmezinho dentro do coração, né? Você sempre se examinar segundo a palavra de Deus, né? Ela é o espelho. Então, sempre que você se olhar no espelho, procure ver se não tem algum defeito em você, certo? Se não tem algo que está fora do comum. Então, você procura sempre se analisar. Por isso que Paulo fala, examine-se, pois, um homem a si mesmo. O que é difícil, viu? Como ele bem colocou aqui, é difícil, porque nós temos uma facilidade muito grande de ver nos outros, mas temos grande dificuldade de ver isso em nós. E às vezes, irmãos, um irmão, né, eu não gosto de fulano cantando, não é por causa da voz dele. Às vezes é porque tem um ciúmezinho lá dentro do coração. Eu não gosto de fulano quando está ela dando aula, mas não é ela em si, é um ciúmezinho que tem lá dentro do coração, que começa a se quando vem se externalizar, é porque já está internamente corroendo. Então, muito cuidado, seja
faça sempre um exame pessoal de si mesmo, não é? Tem crente que tem inveja, né, de vizinhos, né? Tem inveja de tudo, tem crente que fica olhando, fica bisbilhotando, fica tentando vigiar a vida alheia, não é assim? Uma das fontes de mais bibliotagem, né, de ficar olhando vida alheia, irmãos, é as redes sociais hoje, viu? Pode ver que algumas redes sociais elas foram feitas somente para a gente ver a vida alheia, somente. Alguns fazem coisa para edificar, outros não. Veja, por que alguém coloca uma foto pessoal sua? Às vezes você coloca comemorando, né, querendo enviar para amigos, para pessoas distantes, né, seu aniversário, tudo bem. Mas você coloca coisas que não tem nada a ver, não tem nenhum sentido, é apenas uma exposição sua para que alguém do outro lado veja. Só uma exposição sua. E às vezes essa exposição, pode ver, ninguém coloca lá geralmente as suas crises, né? Alguns vai e faz, mas poucos colocam suas crises. Você coloca sempre lá quando você quer ostentar, aonde foi feita a festa, o local que você fez o passeio, você quer colocar com quem você esteve. Às vezes você, né, vai num shopping, vai num local, tem alguém famoso, deixa eu tirar uma foto com você, você não quer nem saber do famoso, você quer saber de você quando postar a foto. Porque alguém vai dizer, olha com quem a irmã Ana Paula estava. Entendeu? Ela não quer saber do cantor famoso, ela quer saber dela. Então, começa a haver esse sentimento dentro de nós, de status, esse sentimento dentro de nós de sermos, então, o maior, né? E que a gente, às vezes, procura, inclusive, apagar a imagem dos outros para que a gente cresça. Então, tudo isso é muito perigoso. Amém, meus irmãos? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, mais alguma pergunta? A gente vai encerrar agora por causa da hora, né? Nosso irmão Emílio. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu estava pensando aqui a respeito da inveja, né? Porque é algo terrível, né? Na vida do ser humano, né? Aí, por causa da inveja, né? Caim matou Abel, matou seu próprio irmão, né? Por quê? Porque viu que seu irmão, ele deu o melhor dele para Deus, né? Ofereceu o melhor dele para Deus. E ele não teve a mesma atitude de oferecer o melhor. Ali, quando ele foi colher ali, os seus frutos, ele colheu de todo jeito, né? Não colheu o melhor, a primícia, né? Aquele mais bonito, aquele mais que chamava mais atenção, aquele que realmente valia a pena oferecer a Deus. Ele pegou de qualquer forma, né? E foi ao contrário de Abel, que ele pegou o melhor da sua criação, né? E ofereceu para Deus, né? Então, a gente nota aí que a inveja é algo terrível, né? Por causa da inveja se mata, né? Se destrói, né? É algo terrível na humanidade. Só isso mesmo que eu queria acrescentar. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos assim louvar a Deus. E com esse louvor a gente recolhe dízimos e ofertas. Eu queria convidar aqui nosso irmão Emílio para assim estar louvando ao Senhor neste momento em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mentira, meu Jesus, a morte sobre a cruz. Quando aleluias em meu rei, oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei.
entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, glória a Deus. Bendito Deus, graças te damos por este momento, Senhor, de louvor e adoração e de aprendizado também da tua palavra, Senhor. Despede-nos em paz, é o que nós te pedimos e te apresentamos esses recursos, ó Deus, que serão investidos no teu reino, Senhor, na tua obra. É no teu nome que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, por um erro ali na escala, não saiu de hoje, não foi? Mas na próxima semana, os irmãos dêem uma olhadinha, não está na escala física ali, mas está na escala virtual, tá certo? Então os irmãos acompanhem, tá certo, a escala e estejam aqui participando no próximo domingo, permitindo o Senhor. À noite, às 18 horas, será o nosso culto de Santa Ceia, tá certo? Os irmãos venham participar, estejam juntos para adorarmos a Deus e cercarmos a mesa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos.